Diga comigo assim: Deus, encontre o meu endereço. Diga: Deus, encontre o meu coração. Diga: encontre a minha mente hoje. Uau, glória a Deus. Diga comigo assim: uma coisa nova. Só quem está vivo, diga comigo: uma coisa nova. Uau, quem gosta de coisa nova aqui? Uau, então amém. Vamos lá. Eu quero ler com vocês Isaías para começar, 43, versículo de número 18. Isaías 43, 18. Vamos lá. Se você não tem a Bíblia, acompanhe no telão, por gentileza. Profeta messiânico, profeta Isaías 43, 18. Vamos? Ok. Esqueçam o que se e não vivam no... Uau! Profeta Isaías, trazendo uma revelação de Deus, ele já começa a ampliar a nossa mentalidade para aquilo que Deus deseja fazer em nós. E a primeira coisa para que nós possamos viver tudo que Deus quer liberar sobre nós, é esquecermos aquilo que se foi e não vivermos como prisioneiros do passado. Você pode dizer amém? Versículo 19, vamos lá. Vejam, estou fazendo uma coisa e ela já está surgindo. Uau! Deus está fazendo algo novo, e isso está vindo à tona, está vindo à realidade. Vocês não estão reconhecendo isso? Por que as pessoas não reconhecem o que Deus está fazendo de novo em suas vidas? Porque elas estão aprisionadas no passado. E o passado se torna um grande empecilho daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque quando você está no passado como prisioneiro, você não tem uma visão amplificada para enxergar aquilo que Deus quer realizar na sua vida. E aí talvez você diz assim: ah, será? Porque foram tantas decepções no passado, foram tantas palavras que feriram você, foram tantas coisas que marcaram a sua história, e você está desacreditado de qualquer promessa benéfica para você. Você não acredita em quase nada mais. Mas escute isso: até no deserto vou abrir um caminho, e no Ermos haverá um riacho. O que Deus quer fazer em nós é tão grande e extraordinário, que até o deserto vai brotar água. 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque eu fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, aos meus escolhidos. Primeira pergunta: será que tem povo de Deus aqui hoje? Então o que Deus está destinando a fazer é para você. 21. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamassem o meu louvor. O que Deus pretende fazer em nós é para a sua glória. Nós precisamos entender que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Quando nós entendemos isso, somos um canal que recebe de Deus e compartilha com as pessoas. Por isso que Deus não nos fez para sermos uma piscina ou uma represa. Deus nos fez para ser um rio ou um mar, águas que vão desaguar em outras pessoas que estavam ressequidas como terra em um deserto. Através de você, águas vão gerar vidas em alguém.
Será que você está aqui, pelo amor de Deus? Uma pessoa para exaltar Jesus comigo aqui hoje, vamos? Só quem está vivo, só quem está vivo. Porque morto não faz nada, cara. O novo que Deus pretende realizar em nosso viver não está relacionado somente a bens naturais. Porque quando a gente fala de algo novo, nós sempre pensamos em bens materiais. O que Deus quer fazer, o que Deus já está fazendo em nossas vidas, está relacionado à eternidade. E aqui é diferente. Porque eu entendo que tudo relacionado a questões naturais são o que, gente? Passageiro. Mas quando o novo de Deus é eterno na minha vida, é algo que vai percorrer anos após anos, mas vai continuar comigo para a glória de Deus. E é isso que Deus quer. Encontrar alguém para destinar sobre ele tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Encontra eu aqui, Jesus, meu coração está pronto. Quantos estão entendendo? Sabe o que significa isso? Quando o novo de Deus está relacionado à eternidade, que o que Deus está fazendo percorrerá, te acompanhará por toda a sua vida com aspecto de novo. Para ser mais claro, para você entender, filhão, o que Deus está gerando em nós nunca envelhecerá. Será por que a gente cansa rápido de quase tudo? Você já parou para pensar nisso? Você sabe por que nós nos cansamos? Porque tudo que buscamos nesse mundo tem data de validade. Tudo que buscamos nesse mundo uma hora se torna arcaico, cai em desuso, não tem mais graça de contemplação, não nos faz tão bem. Por quê? Porque tudo é passageiro nessa terra. E o nosso erro é que nós vivemos como prisioneiros de coisas terrenas. E isso nos distancia do propósito eterno de Deus. Quantos compreendem? E a gente vive uma busca frenética atrás de algo novo. Mas o que a gente precisa encontrar, nós não encontramos, porque procuramos na pessoa errada. Mas quando nós canalizamos a nossa busca em Deus, tudo que Deus gera em nós é eterno. Você pode aplaudir Jesus, você crê nisso? Eu estou pregando para você crê nisso de verdade? Como igreja e filhos de Deus, o novo que buscamos, o novo que desejamos, está relacionado com o que Deus está fazendo na terra. Você deseja encontrar o novo de Deus? Você deseja que o novo de Deus encontre o seu endereço? Então a primeira coisa, você precisa se relacionar com o que Deus está fazendo na terra. E Deus está fazendo uma coisa: Ele deseja fazer novas todas as coisas. Você sabe qual que é o desejo de Deus? Sabe qual que é um dos fundamentos da graça? Restaurar em Cristo todas as coisas para a glória do Pai. Um dos grandes fundamentos dessa graça redentora é que em Cristo todas as coisas serão restauradas. Vamos ler isso. Apocalipse 21, versículo de número 1. Apocalipse 21, 1. Então vi novos céus e nova, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. O
que João está vendo na ilha de Pátimos? João está vendo a restauração de todas as coisas. João está vendo Deus em Cristo reorganizando a terra, levando a terra para o plano original. E o plano original sempre foi que tudo que Deus fez é bom, perfeito e agradável. Mas nós sabemos que por causa do pecado, o mundo, eu me refiro a todas as coisas, foram desconfigurados. Por causa do pecado, pragas nasceram na terra, ervas daninhas, espinhos, abrolhos, sequidão, tudo isso foi gerado por causa do pecado. E quando a gente olha para o homem, o que nós vemos gerado pelo pecado? Egoísmo, soberba, vaidade, assassinato, adultério, mentira, hipocrisia. Tudo isso foi gerado por causa do pecado. Só que João já está vendo que todas as coisas estão sendo restauradas para a glória de Deus. Versículo 2: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Uau! Você precisa entender uma coisa: nós não vamos para o céu, é o céu que vai descer para a terra. João está vendo a nova Jerusalém, que é a cidade santa. Quem é o dono dessa cidade? O próprio Deus. Em Levítico, Deus dá uma ordem: sede santos, porque eu sou santo. A primeira ordem de Deus para Moisés, quando Moisés sobe o monte e encontra com Deus cara a cara, em uma sarça, em uma árvore em chamas, Deus diz para Moisés: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Essa deveria ser uma das nossas orações preferidas: me santifica, porque eu quero estar na sua cidade. Mas por que nós não oramos para sermos santificados? Porque orações como essas, elas vêm com um bisturi de fogo, para arrancar de nós tudo aquilo que nos impede de ver Deus face a face. Mas nós não queremos perder, nós somos egoístas, nós queremos sempre ganhar. Por isso que a gente sempre vai para Deus com as nossas cartas, ou com as nossas listas de compras. Nunca são cartas de amor, porque a gente só quer ganhar. E assim também quando nós nos referimos a um relacionamento com o Pai. Vamos lá, versículo 3. Eu ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. O tabernáculo, ele é a casa móvel de Deus no passado. O povo de Deus, quando saiu do Egito, eles andavam para um lado e para o outro carregando a casa de Deus. Mas agora a casa de Deus será estabelecida em nós, para que Ele viva em nós para todo sempre. Você está entendendo isso, sim ou não? Estou sendo claro. Por que o tabernáculo de Deus estará conosco? Segue lendo. Porque eles serão o povo de Deus, e Deus estará conosco. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Você é povo de Deus. Você é povo do Altíssimo. Você não precisa de nada, Deus vai suprir tudo, amém? Deus é suficiente, diga glória a Deus. Deus é suficiente na sua vida. Deus é suficiente. Versículo 4.
Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza. Preste atenção. Aonde existe morte? No reino dos homens ou no reino de Deus? No reino dos homens. Aonde que há tristeza? No reino de Deus ou no reino dos homens? Aonde há dor? No reino de Deus ou no reino dos homens? Mas Deus está vindo. E Ele vai restaurar todas as coisas. E quando Ele vier, não haverá mais choro. Quando Ele vier, não haverá mais dor. Quando Ele vier, não haverá mais tristeza. Não haverá injustiça. Porque a antiga ordem passará. Qual ordem? A ordem da maldição do pecado. Então, Deus deseja restaurar todas as coisas. Todas as coisas. Versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Você precisa entender alguns pontos. Primeiro, João Batista, que é o primo de Jesus, ele foi levantado como amigo do noivo, como alguém que estava preparando o caminho para a vinda de Jesus, a primeira vinda dele. Então João Batista, ele pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. E Jesus veio. Só que Jesus voltou para o Pai. Então qual é a missão da igreja hoje? A missão da igreja, e eu digo de todos nós, é nos tornarmos amigos do noivo e prepararmos o caminho para a segunda vinda do noivo. Você lembra a canção que cantamos agora, bater na porta? Haverá um casamento. Então nós precisamos despertar a noiva apaixonada para o noivo que está vindo casar com ela. Jesus quer se encontrar contigo. Jesus está esperando você trocar suas vestes, se perfumar. Jesus está esperando você trocar essa maquiagem borrada, porque Ele quer se encontrar contigo. Ele quer colocar um anel no seu dedo, Ele quer colocar uma sandália nos seus pés. Ele tem uma festa para você, porque nesse dia haverá um enlace matrimonial. Uau, você pode vibrar com isso, sim ou não? Ok, pastor, mas aí nós estamos preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. E depois que Jesus vier, o que vai acontecer? Vai começar o reino milenar do Cordeiro de Deus. E durante 1000 anos, junto com a igreja gloriosa, com a igreja que permaneceu fiel até o fim, com a igreja que suportou as críticas por causa do Messias, a igreja que não negociou, a igreja que não perdeu o seu amor pelo noivo, é a igreja gloriosa, e essa igreja estará com Cristo, restaurando todas as coisas, porque no reino milenar, Cristo vai preparar a terra, para devolver ela para o Pai. Você compreende isso? Então há um tempo dividido em 3 estágios, aonde a terra está se preparando para receber o Pai. Primeiro João prepara os corações para que o Filho venha. A igreja prepara a humanidade para a volta do Filho. E o Filho, com a igreja gloriosa, prepara a terra para que o Pai venha definitivo morar na terra. Mike Duke, um dos grandes homens que Deus tem levantado da nossa geração,
no termo de avivamento, ele diz o seguinte: se a Bíblia tem um tema, o tema central da Bíblia é: Deus quer morar na terra. Por isso que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Porque Deus deseja se relacionar comigo e com você. Quando você olha no espelho, o que reflete no espelho? A sua imagem. Mas quando alguém olha para uma criancinha e fala assim: uau, você é a cara do pai, ela está dizendo: você é a semelhança do seu pai. Então Deus nos fez a imagem dele, ou seja, quando eu olho no espelho eu posso ver o próprio Deus em mim, mas quando o mundo olha para mim, eles veem a semelhança do meu pai. Não, gente, você está entendendo isso sim ou não, cara? Mas então, pastor, por que as pessoas não veem Cristo em mim? Porque você foi descaracterizado por causa do pecado. E quando olham para você, vê só uma aparência desanimadora, uma aparência de tristeza, de angústia, de aflição, pensamentos terríveis. Então não há como você ser a imagem e a semelhança do Pai. Você precisa desse confronto pela palavra, para que você recaia na graça dele e que todas as coisas sejam novas em você. Quando Deus, ele vinha conversar com Adão, Deus nunca disse para Adão tirar a sandália, porque nós nos tornamos semelhante a quem adoramos, sabia disso? Salmo 115, ele é um salmo contra a idolatria, e o salmista diz que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós reverenciamos. Então, se você, preste atenção, adora uma imagem, se uma imagem de escultura se torna o seu ídolo, o que tem uma imagem de escultura? Tem pé, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa. Quando você adora uma imagem dessa, você estagna a sua vida. Você é um ser completo, mas é um ser imóvel, e quando você está imóvel, praticamente você já morreu. Mas quando eu foco em adorar o Pai tem pé, e a Bíblia diz que ele faz da terra o estrado. O Pai tem mão, e a Bíblia diz que ele mede as águas nas conchas das suas mãos. O Pai tem boca, e a Bíblia diz que da sua boca sai uma espada afiada. O Pai tem olhos, mas a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Então, quando eu adoro o Pai, todo o aspecto do Pai começa a ser refletido em mim. Então Satanás recua, o inferno bate em retirada, e aonde eu chego, o céu chega comigo. Essa é a responsabilidade da igreja gloriosa, se envolver no que o Espírito de Deus está fazendo sobre a terra. Qual é a responsabilidade de todos nós, Psiuei, levanta a cabeça. Qual é a responsabilidade de todos nós como igreja? Se envolver naquilo que o Pai está fazendo na terra. E a primeira coisa que você precisa saber: o Pai não é campanheiro. O Pai não está levantando igrejas para fazer campanha de 7 trancas, quebra de 7 cadeados. Não, o Pai não está levantando pessoas para fazer isso. O Pai não está envolvido em teologias mentirosas que enganam o povo para sugar do povo. O Pai não está nisso.
Nem todo barulho é sinal de chuva. Então, cuidado, você que tem acompanhado qualquer tipo de movimento, pode ser que o pai não esteja lá. Cuidado, você que gosta de ler qualquer tipo de artigo, pode ser que aquilo não seja algo que edifique a sua vida, mas te afaste dos bons costumes. Deus está fazendo algo na terra. E Deus não quer simplesmente trazer um movimento. Deus quer trazer uma vida contínua para a glória do nome dEle sobre nós. Então Deus não é arrepios. Deus não é simplesmente chegar na igreja e levantar a mão e adorar uma canção. Deus não é simplesmente você pegar a sua Bíblia no dia de ir para a igreja e trazer a sua Bíblia para a igreja. Não, isso até é bonito, mas Deus não está nisso. O que Deus deseja é que nós compreendemos, que a gente entenda o que Ele quer fazer sobre a terra, e o que Ele quer fazer é algo eterno, não é um movimento passageiro. Porque eu quero te dizer uma coisa, o culto não termina quando a gente encerra. Na verdade, o culto ele é eterno, porque você é o próprio culto de Deus na terra. Compreendem isso, sim ou não? Pastor, então, o que o Espírito de Deus está fazendo? O que Deus revelou ao seu coração sobre o que o Espírito de Deus está fazendo? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito de Deus, Ele está trazendo a cultura do céu para a terra. Isso não é um movimento. Isso é um sonho eterno de Deus. Deus deseja que a cultura do seu reino invada a terra. Porque a cultura dos homens é uma cultura banal. A cultura dos homens é uma cultura hipócrita. A cultura dos homens é uma cultura egocêntrica. A cultura dos homens é uma cultura cheia de interesses. E Deus não quer que a humanidade sofra com essa cultura degradante. Por isso o sonho de Deus é que a cultura do céu domine a terra. E como que essa cultura surgirá entre os homens? Como essa cultura vai ganhar notoriedade na nossa cidade, na nossa família, nos nossos bairros? Através da igreja. Através da noiva apaixonada, que estabelece e desenvolve a cultura do céu. Se o mundo está indo de mal a pior, a igreja, eu e você, está estabelecendo em uma localidade o reino de Deus. E o reino de Deus está trazendo justiça, liberdade, salvação e prosperidade sobre a terra. Os homens podem até estar em crise, mas a noiva nunca estará. A igreja estará sempre em Cristo. O Espírito de Deus trabalha incansavelmente em um alinhamento entre o céu e a terra. E para que haja essa conexão perfeita, você deve permitir que o Espírito de Deus flua em você. Quando você permite o rio de Deus fluir em você, a primeira coisa que diz quando o rio de Deus flui, no livro de Apocalipse, é que por onde ele passa, ele produz vida. Se tem alguém morto aqui no nosso meio, é porque você entulhou a fonte das águas de Deus em você. E isso não tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver contigo.
E Jeremias diz que o povo de Deus deixou de beber a água da fonte para cavar as suas próprias cisternas. Jeremias diz que o povo de Deus deixou de beber da água que ele produz, uma água de vida, para cavar as suas próprias cisternas. E assim tem muita gente, cavando as suas próprias cisternas, tentando encontrar a água potável que segundo eles vai saciar e florescer o seu jardim, mas não, quando encontram uma água salobra, uma água que não é potável, uma água amarga que não produz vida. O Espírito de Deus está trazendo alinhamento sobre nós como filhos e Deus como Pai. O Espírito de Deus está trazendo alinhamento entre nós, a igreja, a noiva, e entre o noivo Jesus. Vamos ler isso, Mateus 6,10, parte da oração universal de Cristo. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Assim na terra, como no céu. Você quer que a vontade de Deus seja estabelecida em sua vida? Sim ou não? Então entregue a sua vida a Ele e confie que Ele vai cuidar de tudo. Mas qual é o nosso erro? Queremos confiar, mas não queremos entregar. Porque entregar é dizer, nada mais está no meu controle. Entregar significa eu abro mão de tudo. Entregar é dizer, tudo que eu tinha eu coloquei nas suas mãos, agora o Senhor vai conduzir os meus passos. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque nós gostamos de pagar a conta. Nós gostamos de levantar o peito e dizer, foi eu que fiz, você viu? Ah, foi eu que adquiri, você viu? Mas quando eu entrego tudo a Deus, o glamour some, porque toda a glória é canalizada e direcionada a Ele, pois Ele é o único digno de honra e glória. Então quando eu faço isso, eu desapareço, mas Cristo aparece, e aqui está a chave do nosso milagre, que Cristo apareça em nós. Que Cristo apareça no nosso casamento, que Cristo apareça na educação dos nossos filhos, que Cristo apareça na nossa empresa, que Cristo apareça nos nossos cultos, que Cristo esteja em todos os lugares. Uau, você compreende isso? O novo de Deus está relacionado com a vinda do céu para a terra. E eu tenho algo para dizer para vocês. Aonde você chegar, o céu está chegando junto. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, eu não sei o que está acontecendo na sua família. De uma coisa eu sei, a partir de hoje eu libero essa palavra profética. Quando você chegar, o inferno tem que sair, porque o céu está mudando de endereço. Pastor, o que o Espírito de Deus está fazendo? Segundo o profeta Malaquias, o Espírito de Deus está gerando conversão paterna. E eu preciso que você preste atenção nisso. Segundo o profeta Malaquias, Deus está gerando uma conversão paterna sobre a terra. Vamos ler isso? Malaquias 4:6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e destruirei a terra com maldição, para que a maldição não recaia sobre a nossa geração.
é necessário haver uma conversão paterna entre os filhos e os pais, entre os pais e os filhos. O Espírito de Deus deseja restaurar relacionamentos paternos. O Espírito de Deus quer suprir a orfandade no seu coração, liberando em toda a terra o seu espírito de adoção. Existem duas formas de orfandade. A orfandade que eu chamo de literal, que é os filhos que não tiveram pai porque os seus pais morreram de fato, e os órfãos semiliterais, de pais vivos. E a orfandade é a maior ferida da atualidade. Porque quando eu sou descaracterizado do DNA paterno, eu procuro encontrar em qualquer pessoa um pai social. Sabe quem se torna o pai da gente? Um amigo da balada. Porque estamos tristes em casa, estamos revoltados com tudo, e de repente vem uma mãe social, discípula de Anitta, e doutrina o nosso coração, para irmos para uma balada, e enchermos a nossa cara, e entregarmos os nossos corpos à vaidade, e nós adotamos um pai social banal. A orfandade gera morte. E o que o Espírito de Deus está fazendo na terra? Curando corações. Porque em Cristo Jesus, todos nós fomos adotados pelo Abba Pai. Mas se você não compreende isso, você viverá vagando de um lado para o outro, se filiando a um pai social, que vai te arrastar da igreja, que vai deturpar a sua mente, que vai corromper os bons costumes, que vai te levar para o precipício. Isso é tão forte. E mais de 7 anos atrás, eu estava na célula e chegou o pastor Mateus. E o que Deus disse para mim: depois de 3 células, adota esse rapaz. E eu cheguei no pastor Mateus depois de 3 células e disse para ele: cara, eu quero te falar uma coisa que talvez você não vai entender. Deus mandou te adotar como pai. E ele disse: eu quero. A partir de hoje eu quero ser filho. E o pastor Mateus vivia uma vida, sabe, banal, corrompida, degradante, entregue a tudo que Deus não estava envolvido. Mas a partir do momento que o Espírito do Pai começou a curar, a sarar as feridas dentro dele, o pastor Mateus, que era órfão, se tornou pai de multidão aqui nessa igreja. Compreendem isso? Quantos meninos estão entrando nas drogas por causa de um pai social? Vou te apresentar o baseado. Vou te apresentar a branca pura, cheira. Quantas meninas estão perdendo a sua virgindade com 10, com 12 anos, já estão sofrendo aborto, por causa de uma mãe social. Vamos para a farra, se entrega, curte adoidado, seu corpo, suas regras, fique tranquila. Não acredito que você é careta ainda. Você não perdeu a virgindade. Cara, você é cafona. E ela deita com um, deita com outro, e vai gerando um caos na sua estrutura emocional. Depois está com 30, 40 anos, depressiva, aflita, angustiada, cheia de traumas, e não entende a raiz do problema. Hoje eu te faço um convite. Deixa o Pai te adotar hoje aqui nesse lugar.
Deixa esse algo novo de Deus ser gerado no seu coração. Um sentimento de paternidade dentro de você. Um sentimento de filiação dentro de você. Uau. Quantos estão compreendendo isso? O que o Espírito de Deus está fazendo, pastor? O Espírito de Deus está levando a igreja a um nível de intensidade profunda, em paixão e em devoção pela vinda do Senhor. Deus está alinhando toda a igreja global, para que ela deseje uma coisa só: a volta de Jesus. Porque essa igreja está sendo despertada para compreender que a volta de Cristo é o melhor antídoto contra o caos. Os povos estão compreendendo que Cristo deve voltar depressa para restabelecer a ordem mundial. Porque o que vemos é governante entrando, governante saindo, e o mundo indo de mal a pior. Não há mais fé na política, não há mais fé em nada. Tudo está fora de órbita. Há um caos social na humanidade. Há um caos dentro de uma pessoa que não foi adotada pelo Pai. Século XIX, a igreja do Senhor Jesus foi empoderada por grandes homens como John Wesley e tantos outros que abrilhantaram a terra, despertando a igreja para que o seu coração queimasse de amor pelo noivo. Século XX, uau, aconteceu muitas coisas extraordinárias. Avivamento de Azusa, nos Estados Unidos, aonde um pastor afro, ele ajoelhava e colocava a sua cabeça dentro de um caixote de maçã, vazio, e ele passava horas e horas orando. As pessoas que passavam no quarteirão do prédio da igreja em Azusa, as pessoas caíam cheias de poder, se arrependendo dos seus pecados. Deus quer trazer algo novo sobre nós. Deus quer despertar as nossas vidas, para que a gente compreenda a grandeza dele, que ele quer liberar sobre a terra. Século XX, nasce um homem chamado William Branham, e esse homem tinha um poder de Deus espetacular. Em Louisiana, nos Estados Unidos, ele estava pregando e de repente um fotógrafo bateu uma foto dele. Naquele momento que bate a foto, uma auréola tipo de anjo paira sobre a cabeça de William Branham. Quando ele era novo, ele estava andando em um lugar e de repente um redemoinho começou a balançar uma árvore e ele ouviu uma voz dizendo: você é meu escolhido, não fuma, não beba e se prepare para a missão. Queremos ser usados por Deus? Então que amemos a renúncia. Queremos ser usados por Deus? Que amemos a responsabilidade espiritual da igreja. Porque Deus não liberará o seu espírito sobre qualquer pessoa. Eu não quero pregar bonito. Eu não estou aqui para fazer você se comover com alguma palavra. Eu estou aqui para confrontar você, para viver o verdadeiro evangelho de Jesus. Porque belas palavras passam, belas canções passam, mas a palavra de Deus permanece. Então o que eu mais peço é que Deus me use.
que eu mais peço é que Deus faça de mim um canal para atingir o seu coração. E Deus está despertando alguém. Deus está trazendo algo grande sobre a terra. Século 20, também nós podemos falar de Kenneth Reagan. Um cara que era doente, problema cardíaco, estava para morrer. Os médicos diziam: você não tem mais vida. Os pastores que iam orar para ele diziam: cara, me desculpe, mas você vai morrer. A sua doença é terminal. E ele estava definhando na cama. E de repente ele começa a ler a Bíblia. E ele começa a entender que o que Deus tinha para ele não estava condicionado àquilo que os homens diziam para ele. E um dia ele disse para sua mãe: amanhã, na hora que vocês se reúnem para tomar o café da manhã, eu estarei com vocês, assentado na cozinha, na mesa. E quando chegou o outro dia, ele tenta se levantar, e ele cai no chão. E talvez uma voz começou a perpassar na sua mente, dizendo: você vai morrer. E ele começou a dizer: Jesus me curou. Jesus me curou. Jesus me curou. Será que na nossa geração Deus encontrará o coração de alguém com tamanha fé para gerar algo novo em outras pessoas? Lá estava a família dele reunida na sala, na mesa de jantar, e de repente escutaram os passos. Tum, tum. Quando olharam, Kenneth Reagan estava em pé dizendo: prepare uma cadeira para mim, porque eu vou tomar o café com vocês. A partir daquele dia, Kenneth Reagan decidiu: nunca mais beberei nenhum tipo de remédio, porque eu sei que o meu Redentor vive. Kenneth Reagan morreu com mais de 80 anos, saudável, forte igual um jovem. Havia uma unção de cura sobre ele, havia uma unção de poder sobre ele. Ele chegava em reuniões lotadas com 5.000 pessoas, e de repente todo mundo caía na unção do riso. A tristeza não dava conta de ficar no mesmo ambiente que aquele homem estava. Doenças não conseguiam ficar no mesmo ambiente que aquele homem estava, porque ele decidiu viver algo novo em Deus e fluir para as pessoas. Nós não fluímos algo novo, porque estamos cheios de coisas velhas. Mas hoje Deus está te despertando, porque algo novo já começou. Você não está cansado da sua vida? Eu estou revoltado com a minha. Ou eu abalo a minha geração, ou não tem sentido para mim aqui mais. A gente condiciona algo novo só bens, cara. Eu não estou interessado nisso, cara. Eu estou interessado em fazer algo novo na minha geração, em salvar pessoas para o Cristo. Qual foi o último culto que você chorou, cara? Qual foi o último culto que você entrou e não deu conta de ir embora, cara? Qual foi o último culto que você desejou encontrar Jesus, cara? A gente é muito superficial. Tudo nos polui. Estamos abarrotados de coisas. Mas Deus está despertando alguém para viver por uma causa, e o nome dessa causa é Jesus. Uau, cara. O que contarão sobre nós? O que deixaremos para a nossa geração? O que falarão de mim no dia do meu velório? O que falarão de você no dia do seu?
Algo novo já começou. Algo novo já foi gerado dentro de nós. Mas você insiste em entulhar aquilo que Deus quer fazer, com as suas desculpas esfarrapadas, mentirosas e medíocres, com a sua irresponsabilidade, terceirizando o seu serviço para Deus. E você vem me dizer que é um cristão. Uau, que belo cristão que você é. Eu disse hoje para minha mãe, quando estivermos diante dele, sentiremos muita vergonha de nós. Século 20 abalou a história da humanidade com a glória de Deus. Kenneth Reagan, ele teve um ministério, palavra e fé. Ele despertou os cristãos para viver uma vida abundante em Deus. Quando ele já estava com uma idade avançada, os seus discípulos pegaram as palavras e transformaram na teologia banal da prosperidade. E Kenneth Reagan fez uma reunião com todos os seus discípulos, e todos pensaram que seria a última impartição do Espírito que ele liberaria sobre eles. Mas naquele dia ele abriu a Bíblia e começou a exortar os seus discípulos para que eles se convertessem de verdade. Você quer ser de fato um cidadão do reino de Deus? Então se prepare para ouvir todos os dias uma palavra de confronto para você se converter de verdade. Porque nós vamos reinar com Ele. Somos a igreja gloriosa que vai restaurar com Ele todas as coisas. Oséias 10:12. Semeia a retidão para si, colham o fruto da lealdade. Façam sulcos no solo não arado, pois chegou a hora de buscarmos o Senhor. Não é tempo de buscar suas coisas. Você não compreendeu nada. Por isso o próprio Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente está buscando coisas e esquecendo a causa, reino de Deus. Oséias está nos despertando, porque chegou o tempo de buscarmos o Senhor, até que Ele venha e faça justiça sobre a terra. Então a vinda do Cordeiro será uma vinda que vai liberar justiça sobre a humanidade. O que o Espírito de Deus está fazendo, pastor? O Espírito de Deus está trazendo um verdadeiro som de um clamor universal. O Espírito de Deus está trazendo sobre a igreja um verdadeiro som de um clamor universal. O Espírito está unificando o som da oração global sobre a igreja gloriosa. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. O clamor do Espírito é só um: venha. O clamor da noiva deve ser só um: venha. Venha o teu reino. Venha, Cordeiro de Deus. Venha, Senhor Jesus.
Vem, noivo. Vem, meu amado. O clamor da igreja global deve ser somente esse: vem, Senhor Jesus.